O incrível relato transformador do profeta Enoque, o milagro sagrado que cumpriu o plano divino, no terceiro ano de Joaquim, em uma terra esquecida chamada Nod, onde a corrupção e a maldade dominavam os corações dos homens. Nasceu um homem que se destacaria como um farol de luz nas trevas. Seu nome era Enoque, bisneto de Adão e pai de Matusalém. Durante uma época de grande impiedade, Enoque era um remanescente, um pilar de justiça e retidão. Embora a sociedade ao seu redor estivesse mergulhada na violência e no egoísmo, o coração de Enoque pulsava em sintonia com Yahvé, o Deus Altíssimo. Enoque havia encontrado um caminho de comunhão com o Senhor, uma jornada repleta de orações que subiam como incenso diante das narinas de Deus. Ele andou com Deus, e suas ações de justiça ecoavam pelo mundo, como o perfume de flores em dias áridos. Contudo, o povo de Nod se desviava de Deus, e os olhares se voltavam para a impiedade que cercava, ignorando a voz da razão que clamava em seus corações. Como um arauto determinado, Enoque proclamou mensagens de advertência e esperança. Durante momentos de silêncio profundo, ele estava atento às revelações celestiais, e a voz de Deus ressoava em sua alma. Ele via sinais do que estava por vir, uma visão aterradora do juízo divino iminente, as águas do dilúvio, promessa de destruição por causa da maldade que inundava a terra. Era uma carga pesada, sua responsabilidade de transmitir tal mensagem à humanidade que se afastava de seus caminhos. Enfrentando rejeição e escárnio, Enoque não hesitou. O chamado ecoava em seu ser, e mesmo que sua determinação fosse testada nas horas mais escuras, ele decidiu seguir em frente. Não era uma missão fácil, mas como um fogo ardente em seu interior, a urgência de profetizar queimava, e ele levou suas palavras ao povo desavisado, implorando que se voltassem para Deus. Vem o Senhor com milhares de seus santos, advertia ele com fervor nas suas orações, esperando que algum coração endurecido se quebrantasse diante da verdade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Uma noite imersa em oração sob o vasto céu estrelado, Enoque experimentou um profundo encontro espiritual com o Criador. As estrelas pareciam dançar, sussurrando promessas de redenção. A presença de Deus envolveu Enoque, e assim, visões surpreendentes se desenrolaram diante dele. Ele compreenderia que sua jornada não terminaria ali. Deus tinha novos planos, um culto sagrado de parceria com o fiel que andava com ele. Nesse momento, as dúvidas que o assombravam se dissiparam, e a sabedoria divina injetava clareza e esperança em sua missão. Neste clímax sublime, a terra tremia sob seus pés, e os céus se abriam como um véu social, convidando Enoque a entrar na presença divina. Ele percebia que sua vida teria um desfecho glorioso, mas o que isso significava para a humanidade à sua volta? O plano de Deus permanecia um mistério, e a tensão entre escolha e fé deixava todos em expectativa. A história de Enoque, portanto, não era apenas a de um homem, mas de um chamado que ressoava através dos séculos, convocando aqueles que buscam a verdade a seguir na jornada de fé que, transcendente, estaria apenas começando. Na alvorada de um novo dia, Enoque levantou-se para buscar a face do Senhor. As notícias da desobediência e da impiedade em Nod o afligiam, e ele sentia em seu espírito uma urgência crescente. Embora ele tivesse vislumbrado a glória de Deus na noite anterior, a opressão da corrupção o cercava, e o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais incerto. Ó Senhor, por que permanece escondida a tua face? Ele clamou em sua oração. Dá-me palavras que possam penetrar os corações duros deste povo. Que sejam como flechas que quebram a resistência e revelam a verdade. Assim que o sol começou a se erguer, Enoque saiu de sua casa e dirigiu-se à praça central de Nod, onde multidões costumavam se reunir. Armado com a palavra de Deus que ardia como um fogo em seu interior, ele se postou em um lugar elevado e começou a falar. Povo de Nod!
Ouçam a voz de um homem que caminha com Deus. O Senhor, Todo-Poderoso, se lembra de vocês, mas o juízo está à porta. Se não se voltarem para ele, as águas não tardarão a vir. As palavras de Enoque reverberaram, mas muitos apenas riram, dizendo que o dilúvio está para vir? Seus delírios são risíveis, zombou um dos homens mais poderosos da cidade. Outros o seguiram, aplaudindo a escarnecedora exaltação, enquanto apenas alguns, os mais sensíveis a Deus, sentiram uma convicção profunda. Entre estes estava um jovem chamado Jabal, cujos olhos refletiam temor e esperança. Ele aproximou-se de Enoque e, humildemente, pediu: grande profeta, como posso escapar do destino que se avizinha? Como podemos ser salvos da ira do Altíssimo? Enoque olhou nos olhos do jovem com compaixão. Venha a mim, e eu te ensinarei a senda da justiça. Arão, o pai de Matusalém, me falou da aliança que Deus estabeleceu. Somente os que se voltam com sinceridade para ele e buscam a sua face escaparão. Motivado pela instrução de Enoque, Jabal começou a juntar aqueles que estavam dispostos a ouvir. Havia um pequeno grupo que desenvolveu um intenso relacionamento com Deus, militares, mulheres e crianças dispostos a mudar. Enquanto isso, a oposição em Nod crescia, e a perplexidade dos incrédulos só aumentava. Nessa época, as visões que houveram sido entregues a Enoque começaram a se intensificar. Ele sobressaltava-se em sonhos insones, e, em cada um deles, a imagem das águas e do juízo de Deus tornava-se uma realidade palpável, uma verdade que cutucava sua própria alma. Ele sabia que os dias de graça se esgotavam e que o tempo de advertências estava se aproximando do fim. Certa madrugada, enquanto buscava redenção por seu povo, uma nova visão se apresentou. O céu se abriu, e uma voz estrondosa, como de muitas águas, declarou: Enoque, prepara-te, pois um teste virá para ti e para aqueles que habitam contigo. Eles não apenas precisarão ouvir, mas também praticar a justiça e a retidão. A revelação deixou Enoque em estado de contemplação. Que tipo de teste seria esse? Havia uma imensidão de perguntas dançando em sua mente. Ele sabia que as palavras de Deus não eram vazias e que a determinação de seu povo seria chamada à ação. Então, uma nova determinação se acendeu em seu coração. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu serei um canal para transmitir a tua mensagem. Com isso, Enoque retrocedeu a seus seguidores e começou a preparar seus corações para o que estava por vir. Mal sabia ele que o plano de Deus estava em ação de modo sublime e invisível, tecendo um enredo que se estenderia muito além da compreensão humana. A história de Enoque continuaria a se desenrolar em um destino glorioso e misterioso, unindo gerações de fé e resgate. A cada passo, a revelação do que estava para acontecer aproximava-se, revelando o plano soberano que moldaria não somente a história de Nod, mas a própria história da humanidade. E assim, a tensão aumentava enquanto o tempo corria, e a estrada da fé se tornava mais estreita e cheia de desafios. A grande pergunta pairava no ar: estariam os justos preparados para o que Deus tinha reservado? Enquanto os dias se desenrolavam em Nod, Enoque sentiu que a atmosfera ao seu redor se tornava cada vez mais carregada de desespero e desprezo. As aparições noturnas aumentavam em intensidade e clareza. Em uma delas, o Senhor lhe mostrará uma bênção escondida em meio à calamidade. Ele estava sendo moldado, não apenas como profeta, mas como testemunha de um desígnio eterno. As visões não eram meras advertências, eram convites a uma entrega profunda ao Deus da aliança. Em sua constante busca, Enoque reunia seu pequeno grupo de crentes. As noites eram preenchidas por orações e ensinamentos. O Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? Ninguém poderá nos separar do amor do Altíssimo. Dizia ele, inspirado por salmos que muitos ainda não conheciam. Jabal, sempre atento, mostrava-se um líder natural, incentivando os outros a confiarem nas promessas de Deus. A prosperidade de Nod contrastava com a nuvem escura que pairava sobre a cidade. Os líderes pagãos, temerosos da influência crescente de Enoque, começaram a cercá-lo, desejosos de desacreditá-lo. Chegou um dia em que um dos homens mais poderosos da cidade confrontou Enoque diretamente. Até quando você persistirá com suas histórias de juízo? O que sabe você dos deuses que nós adoramos? Acredita que as águas virão?
Olhe à sua volta, a terra é fértil e os rios abundantes. Enoque, firme em seu propósito, respondeu: O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. As águas vêm, e a justiça do Senhor não tardará. Eu clamo a vocês para se voltarem. As promessas dele são verdadeiras e não podem ser ignoradas. As palavras do profeta ecoaram, e a multidão que assistia estava dividida. Alguns demonstravam inquietação, outros riam, mas havia um crescente número que olhava com temor. Enoque sentiu que o teste previsto em suas visões se aproximava. Um clamor interno por solidariedade o invadiu, e ele se voltou para o Senhor em oração fervorosa. Ó Deus, que tu desças e abras os olhos do povo. Permita que vejam a tocha da verdade brilhar em meio às trevas. Clamou ele. Naquele instante, uma luz diferente começou a brilhar no semblante de Enoque, e a multidão pisou para trás, assustada. O ambiente se transformou, e os ventos pareciam ressoar a resposta do céu. Na mesma hora, Jabal se aproximou de Enoque com uma proposta. Profeta, se é para que as águas venham, talvez deveríamos começar a nos preparar. A tua palavra é forte e verdadeira. O que o Senhor nos pede para fazer? Precisamos construir um abrigo, Jabal. Um salvo-conduto para os justos. A obediência não é apenas um chamado, mas uma ação. Vamos começar a trabalhar. Respondeu Enoque, a determinação crescendo em seu peito. Os homens e mulheres que seguiam Enoque, agora mais decididos, foram recrutados para a obra. Com cada martelado e prego, crescia a confiança. No entanto, uma sombra de incerteza pairava sobre o grupo. O que aconteceria se as águas não viessem? O espírito de descrença ainda permeava muitos em Nod. Em um momento de intimidade com o Senhor, Enoque ouviu novamente a voz poderosa. Não temas, homem de fé. O que foi ordenado se cumprirá. A própria terra se regozijará, e aqueles que crerem verão a glória do Senhor. Um sinal surgirá para que a salvação do Altíssimo seja conhecida. Fortalecido por estas palavras, Enoque e seu clamor passaram a ecoar nas ruas de Nod, não apenas como palavras de advertência, mas como um chamado à resposta, um convite ululante à conversão. Contudo, enquanto a construção do abrigo avançava, um novo golpe se aproximava. No horizonte, nuvens densas se formavam, e o tempo começava a mudar, relevando um símbolo de que o plano de Deus estava se concretizando. Um arrepio percorreu a espinha de Enoque. O que ele ainda não sabia era que não apenas as águas viriam, mas algo muito mais grave que traria um cumprimento divino à história da humanidade. Assim, enquanto os justos se preparavam, a prepotência dos ímpios crescia, e a pergunta pairava no ar: até onde a obediência de Enoque iria, e quais seriam as consequências de um mundo que rejeitava o chamado do Senhor? Enquanto as nuvens se tornavam cada vez mais densas, Enoque percebeu um crescente temor entre seus seguidores. As vozes dos escarnecedores de Nod se intensificavam, ecoando através dos mercados e das praças. Que milagre é esse que um homem trouxe? Ele não é mais que um sonhador, um tolo que acredita nas promessas de um Deus distante. As trivialidades e a zombaria, que antes eram um sussurro, agora se transformavam em gritos que cortavam o ar como facas afiadas. Em meio ao turbilhão emocional, Enoque congregou os que estavam dispostos a crer. Irmãos e irmãs, hoje mais do que nunca precisamos de unidade em nossa fé. O Senhor nos prometeu algo extraordinário, e mesmo que os céus estejam escurecendo, nossa esperança não deve se abalar. Ele ergueu a mão, e a luz divina parecia brilhar sobre ele, refletindo sua determinação. As palavras de Enoque trouxeram um sopro de vida ao grupo. Jabal, com um olhar firme, tomou a liderança. Não nos deixemos levar pelo medo. Nosso Deus é um Deus de promessa e de poder. Vamos continuar nossa obra. Se Ele nos chamou, não desistiremos. A empolgação era palpável, mas em seus corações havia um leve tremor, um reconhecimento sombrio do que se aproximava. Enquanto a construção do abrigo se intensificava, algo além das nuvens começou a se manifestar. Raízes de terror se espalharam entre os habitantes de Nod. Um jovem chamado Caim, atraído pelo fervor de Enoque, encontrou-se em batalha interna. Se eu me unir a eles, estarei seguro? E se o juízo não se cumprir como prometido? Ele contava as horas,
E enquanto a intensidade do vento aumentava, sua decisão pesava como pedras preciosas em meio à incerteza. Na madrugada seguinte, Enoque, buscando o Senhor em oração, recebeu uma visão. Uma árvore robusta se erguia no meio de uma terra árida, suas raízes firmemente ancoradas na rocha. De repente, houve um estrondo, e um imenso dilúvio desabou sobre a terra. Enoque entendeu que esse símbolo não era só um aviso, mas um chamado. Ó Deus! O que deveis revelar através deste juízo? Implorou, sentindo que a sabedoria divina estava em movimento. Então, como resposta, uma voz ecoou em seu espírito: assim como a árvore firme resiste à tempestade, aqueles que são firmes na fé experimentarão a salvação. Mas os que não ouvirem a minha voz se verão à mercê de seus próprios caminhos. A visão se desfez, mas sua mensagem permaneceu gravada no coração de Enoque. Assim que ele se dirigiu ao grupo, o peso de sua responsabilidade era evidente. Amados, o Senhor nos enviou uma advertência: assim como a chuva que traz vida, as águas que virão também trarão um juízo. Preparai-vos, pois somente os justos estarão seguros sob o abrigo que estamos construindo. Os construtores, agora revitalizados pelo poder da sua mensagem, redobraram esforços na edificação. Mas ainda havia oposição. As vozes dos idólatras se erguiam como um coro sombrio em resposta ao trabalho de Enoque. Esperam por uma salvação que nunca chegará. Por que se submeter a um Deus invisível quando nossos ídolos nos oferecem segurança? A tensão entre os dois grupos aumentou, e a onda de incredulidade ameaçava engolir a esperança. Enoque sentia cada vez mais o peso do desprezo que carregava. O céu, agora, estava quase tão escuro quanto os corações dos que se opunham a ele. E ele orava incessantemente, buscando direção e força. Senhor, fortalece nossa fé, que a verdade prevaleça neste lugar. Em meio a esse clamor, um novo sinal foi enviado: uma estrela brilhante surgiu no firmamento, mais resplandecente do que qualquer outra, iluminando a terra com uma luz celestial. Enoque viu isso como um sinal de que a presença do Senhor estava com ele, preparando-se para revelar em breve seu plano glorioso. Contudo, a pergunta permanecia: qual seria o responsável? E até onde se estenderia a mão do juízo? A resposta divina estava se aproximando, mais cedo do que qualquer um pudesse imaginar. Enquanto a estrela cintilava intensamente, Enoque sentiu um fervor crescente dentro de seu ser. Ele sabia que não era um mero sinal do acaso, mas uma confirmação da soberania de Deus. Ele reuniu o povo de seu redor, os corações inquietos clamando por uma palavra de esperança. Irmãos e irmãs, o Senhor tem algo a nos dizer. Esta luz no céu é um lembrete da sua presença onipotente. Ele não nos abandonará. As vozes dos escarnecedores, embora ainda audíveis, pareciam agora um eco distante, como se a luz da estrela tivesse ampliado a fé dos que o rodeavam. O grupo se uniu em oração, levantando suas vozes em clamor. Jabal foi o primeiro a falar: ó Senhor, guia-nos em meio à tempestade. Eu creio que aqueles que confiam em Ti não serão deixados à mercê do juízo iminente. Suas palavras ressoaram como um tambor forte, imbuindo coragem em corações desanimados. Enquanto isso, Caim, que hesitara antes, começava a sentir o chamado dentro de si. As dúvidas que o assolaram foram superadas pela luz divina que ele percebia. Com passos hesitantes, ele se aproximou de Enoque. Profeta, eu quero ser parte desta obra. Como posso me unir a esta luz que você traz? Enoque olhou para ele, com compaixão e alegria. Venha! A fé é como uma chama que acende outra. Juntos, nós brilharemos nesta terra de trevas. Os trabalhadores, agora incentivados pelo fervor de Enoque e pela disposição de Caim, redobraram seus esforços. As tábuas eram levantadas e as ferramentas tinham um novo propósito. O abrigo começou a tomar forma, refletindo a esperança coletiva que se formava no coração do povo. Entretanto, a hostilidade dos opositores não tinha diminuído. Os escarnecedores, com seu orgulho e ceticismo, começaram a organizar uma agitação ainda maior, aflitos com a união dos que creram. Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, Enoque se retirou para um lugar a sós e buscou o Senhor novamente. A escuridão no céu parecia pressionar sobre ele, e ele implorou em seu espírito: ó Senhor, como posso encorajar meu povo diante de tal incredulidade?
Que direi aos que ainda não creem? E, mais uma vez, a voz majestosa ecoou em risco em seu espírito: não temas, Enoque, pois mesmo a sombra mais escura serve aos meus propósitos. Levanta-te e declara minha justiça. Imediatamente, Enoque se levantou com uma nova determinação. Na manhã seguinte, não hesitou em subir ao alto de uma colina próxima e convocar todos os habitantes de Nod a ouvirem. Sua voz, robusta e clara, penetrou o ar e os corações. Povo de Nod! A tempestade está se aproximando, assim como o juízo do Senhor. Não estais cientes de que a ira divina se aproxima como o dilúvio? Eu clamo para que tu não permaneças cego ao que se aproxima. As pessoas pararam, balançando a cabeça em sudorese e conturbação. Um grupo de escarnecedores lançou risadas, mas Enoque, sustentado pela luz da estrela, disse: assim como os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqueles que não crerem, perecerão. Porém, os que se refugiarem nas promessas do Senhor estarão a salvo. A palavra de Enoque atingiu alguns corações, e várias pessoas começaram a reavaliar suas decisões. Jabal, ao seu lado, levantou a voz. A quem temes, povo de Nod? Ao Deus que criou os céus e a terra ou às promessas vazias de ídolos totais? A multidão começou a murmurar, enquanto aqueles de fé começavam a se mover em solidariedade. Mas ainda havia uma sombra que pairava sobre a cena, um espírito de oposição continuava a resistir. O líder dos escarnecedores, um homem de experiência astuta, aproximou-se de Enoque, com um olhar desdenhoso. Tua voz é só um eco entre as incertezas. O que tu dizes não encontrará eco no coração dos homens. Desistas agora do teu chamado, pois ele não trará senão ruína. Enoque mantinha sua firmeza. Diante desse juízo, é mais prudente crer na palavra de Deus, cuja promessa é verdadeira e fiel. Pois virá um dia em que o Senhor estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça prevalecerá. E aqueles que não se arrependerem não verão a vida, mas a condenação. Então, em meio ao clamor, os céus se tornaram mais escuros ainda, e outro sinal surgiu, um trovão distante ressoou, como um lembrete claro do poder divino que se movia. Enoque, percebendo que o tempo se apressava, sentiu que uma nova revelação estava próxima. Que novo plano Deus estaria por revelar neste momento crucial? O povo, agora dividido entre a crença e a descrença, aguardava ansiosamente a resposta que viria. Os céus, agora carregados de trevas, tornaram-se o cenário de um espírito inquieto. Enoque, sentindo o peso do clamor e da resistência, estava em uma batalha interna, mas sua fé ardia como uma chama viva. Quando a tempestade raiou e o eco do trovão deixou a multidão em expectativa, ele exclamou: povo de Nod, ouçam com atenção. O Senhor está falando através dos sinais que vemos nos céus. O juízo se aproxima, mas uma mensagem de esperança também resplandece no céu. Ele levantou as mãos, com uma confiança renovada, clamou ao Senhor. Ó Deus, revela a tua vontade. Mostra-me o caminho a seguir nesta hora sombria. Enquanto orava, uma brisa suave, quase imperceptível, envolveu-o, trazendo a sensação de que a presença do Altíssimo estava perto, como um sussurro de conforto entre os ventos turbulentos. Subitamente, um clarão de luz apareceu, atravessando as nuvens escuras. Era como se uma janela do céu se abrisse, e uma voz ressoasse em seu espírito: Enoque, meu servo fiel, declara ao meu povo que os dias de condenação podem ser transformados em dias de graça. Se eles se voltarem para mim, eu acolherei cada coração contrito e os tornarei uma nova criação. O profeta, agora imbuído de poder, endireitou-se novamente, em alto e forte tom, gritou: ao clamor do Pai, eu vos trago um aviso. A luz brilhará sobre aqueles que se voltam para o Senhor com sinceridade. O Senhor não se agrada da morte do ímpio, mas que se converta de seus caminhos maus e viva. Ezequiel 33, 11. Aquelas palavras, muitos se encararam, interessados e perturbados ao mesmo tempo. Caim, que antes se mostrará hesitante, agora estava visivelmente transformado. Ele traçou uma linha entre os que se opunham a Enoque e aqueles que começavam a acreditar. Clamou à comunidade: é tempo de decidir. O que escolhemos, a vida em obediência ao Senhor ou a morte em rebelião contra a sua palavra?
Deixemos de lado o desprezo e abracemos a verdade que nos é apresentada. Porém, a hostilidade do líder dos escarnecedores se intensificava. Com um semblante de raiva, ele gritou: vocês, que se deixaram enganar por um louco, não têm olhos para ver. Essa luz não é nada além de uma ilusão, e a única salvação que necessitam é a força das suas próprias mãos. Então, poderia parecer que a esperança estava se apagando, mas Enoque, ainda firme sob a bênção da revelação divina, ordenou: se verdadeiramente acreditais que há força nas vossas mãos, provai a força de vosso coração. Sejam, pois, como Noé que, mesmo em meio aos escárnios, perseverou na fé. Esta criação está a um convite de ser renovada. De repente, a terra tremeu levemente sob os pés do povo, como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado de Deus. Um brado de emoção irrompeu entre o povo, com muitos se unindo em oração em busca de arrependimento, enquanto outros ainda permaneciam endurecidos, enraizados na incredulidade. Mas Enoque percebeu que a escuridão que pairava sobre eles era mais do que simplesmente uma dificuldade de fé, havia algo mais profundo, um espírito de oposição que se erguia contra a obra do Senhor. Ele sabia que deveria enfrentar essa batalha espiritual. Ouvi-me, povo de Nod. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11h28. Nesse momento, uma luz brilhante desceu como um halo sobre Enoque. Ele percebeu que Deus preparava um plano ainda maior, não apenas para salvar os que acreditavam, mas para um propósito que ecoaria por gerações. Mas o que está por vir não está ao alcance de seus olhos. O Senhor se prepara para estabelecer um sinal eterno, que será um testemunho para todos os povos. O povo, então, aguardava, em atento silêncio, o que Deus revelaria a seguir, intrigados e cheios de temor ao Senhor. Cada coração palpitava, cada alma buscava dirigidas ao plano divino que se manifestaria nas próximas horas. O que mais Deus estava prestes a revelar por meio de seu servo, Enoque? A expectativa pairava no ar, enquanto grandes coisas começavam a se desenrolar diante deles, e a história de salvação se preparava para um desfecho glorioso. No coração de Nod, a tensão pairava como a escuridão que envolvia os céus. Enoque, agora com a luz divina iluminando seu caminho, percebeu que seu papel não era apenas o de um portador de mensagens, mas o de um intermediário entre o Criador e aqueles que, em suas almas, ansiavam por redenção. Com a voz ainda ressoando nas montanhas da terra, ele sentiu um peso maior, uma responsabilidade que sobrecarregava sua consciência. A eterna promessa do Senhor não é apenas para um punhado de escolhidos, anunciou Enoque, sua voz ecoando como um trovão nas profundezas da noite. É uma oferta estendida a todos que se arrependerem. Porém, um caminho de desespero se aproxima para os que persistirem na incredulidade. Em meio a esse clamor, alguns dentre o povo começaram a se aproximar de Enoque, atraídos pela luz em sua face. Um doce perfume de esperança parecia emanar dele, e corajosamente haviam decidido ouvir o eco da palavra que poderia mudar seus destinos. Entre eles estava Kira, uma jovem mulher que, com lágrimas nos olhos, confessou: Senhor, minhas falhas são muitas, mas rogo por tua misericórdia. Leva-me a uma nova vida. No momento em que você busca a verdade com o coração quebrantado, a luz do céu a guiará, meu filho, respondeu Enoque, e colocando a mão sobre sua cabeça, disse: seja feita em ti a vontade do Senhor. Então, na quietude que se seguiu, novamente a terra tremeu, e um rugido distante de trovão se fez ouvir. Aqueles que se haviam reunido ao redor do profeta começaram a experimentar uma transformação. Homens e mulheres, antes endurecidos, agora enchiam-se de fé e ardor. Mas a resistência não se calava. 2 homens, os mais poderosos entre os escarnecedores, avançaram contra Enoque, seus olhos cheios de desprezo. O que é isso que escutamos? Um deles gritou. Vocês se precipitam para a destruição com essa fé cega. Onde está este Deus que prometeu salvação enquanto nós estamos em meio ao sofrimento? Enoque, então, aproximou-se deles, a firmeza em sua postura refletindo a urgência divina. A escuridão provoca pressão, mas é na escuridão que a luz se revela, e é através do sofrimento que os corações se tornam sensíveis à voz de Deus. Abandonem seus caminhos e voltem-se para o Senhor,
pois há mais à frente do que os olhos podem ver. A ira dos homens aumentou, e a multidão, dividida entre o temor e a fé, hesitou. O coração de Enoque disparava. Como poderia convencer esse povo tão cheio de incertezas e resiliência? Contemplai! Ele anunciou, como uma nova onda de poder vindo sobre ele. A nuvem que cobre os céus é um sinal do juízo, mas também é um aviso da misericórdia do Criador. De repente, um raio cortou o céu, iluminando a face de Enoque e revelando um brilho etéreo em torno dele. Assim como a arca de Noé, que trouxe salvação em tempos de juízo, um sinal se erguerá entre vocês. Ele sabia, naquele momento de revelação, que o plano divino estava em ação, bem além do entendimento humano. Um jeito de salvação será mostrado, e todo aquele que crer verá a glória de Deus. Mas ao olhar para a multidão, Enoque percebeu que alguns ainda estavam distraídos, voltando-se para o líder dos escarnecedores, que enraizava suas palavras em mentiras. O profeta sentiu uma profundidade no espírito, e uma voz interna o impelia: é chegada a hora da intervenção divina. Antes que Enoque pudesse concluir seu pensamento, um clarão ainda mais brilhante surgiu, e uma presença poderosa invadiu o local. O vento soprou intensamente, e um murmúrio reverberou entre as pessoas: endireitai os caminhos, porque a salvação está para se revelar. O povo, agora num estado de expectativa, aguardava a confirmação do que estava por vir. Enoque havia se tornado um canal para a soberania de Deus, mas a batalha espiritual ainda não estava vencida. Naquele exato momento, um sinal surgiu nas profundezas da noite, uma sombra desenhando uma figura majestosa nas nuvens. As vozes ressurgiram, e o temor encheu o ar. O que aconteceria a seguir? Que mensagem de redenção! Viria pela revelação divina? Havia um mistério que aguardava o povo de Nod, e Enoque, com o coração pesado mas cheio de esperança, pronta, caminhava para o cumprimento da promessa que o Senhor tinha para aqueles que creriam. A jornada de fé estava apenas começando. A luz que emanava da presença de Enoque iluminou não apenas seu rosto, mas também o âmago da multidão inquieta que assistia. Os olhos arregalados da juventude e os semblantes marcados pela idade refletiam tanto o medo quanto a esperança. Ele parou, sentindo a força do Espírito fluindo dentro dele, e sua voz, agora ecoando com poder, clamou aos corações duvidosos: reuni-vos, povo de Nod! A hora é grave, e os céus respondem ao clamor de uma geração que anda em trevas. O próprio Criador fala à humanidade através dos sinais que estão se revelando diante de vós. A tempestade não é apenas ira, é um aviso de compaixão. Os escarnecedores, ainda prontos para contestar, afivelaram suas expressões. Mas mesmo assim, a firmeza nas palavras de Enoque começou a quebrar o gelo do ceticismo. Vos digo, continuou o profeta, que a salvação não se limita aos que se consideram dignos. É a misericórdia de Deus que se estende a cada um que se volta com fé genuína. Enquanto a multidão escutava, um círculo de luz começou a se formar ao redor de Enoque. A presença do Senhor era palpável, e um vento suave sussurrava nos ouvidos de todos, permitindo que as promessas divinas ecoassem em seus corações. Era como se a própria terra estivesse prestes a testemunhar a transformação. Contemplai! Enoque exclamou, erguendo a mão em direção ao céu escuro. Vede a maravilhosa obra que se aproxima. A promessa de Deus é verdadeira e fiel. A cada palavra, ele sentiu a carga do propósito divino se desenrolando, e os murmúrios na multidão começaram a se converter em expressões de temor e adoração. E, num momento que paralisou o ar, um novo clarão irrompeu nos céus, exatamente como Enoque havia anunciado. As nuvens se abriram, e do alto descia uma visão brilhante, profunda como as águas em um vasto oceano. Enoque, absorvido pela glória que se manifestava, soube que o Senhor estava prestes a revelar a sua salvação. Subitamente, a voz do Senhor ecoou através da tempestade: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estou contido não somente no juízo, mas na redenção que derramarei sobre todos os que se voltam para mim. Akira, entre a multidão, caiu de joelhos, sua alma exaltando a Deus. A visão do céu aberto e a promessa de libertação fez sua fé resplandecer como uma luz dentro dela. Senhor, Salvador meu! Ela exclamou,
sentindo-se envolvida por um amor incompreensível. A turbulência do momento fez com que a multidão se dividisse, uns recuando diante da glória e outros se avançando, atraídos pela luz. Aqueles que se decidiam pela fé começaram a clamar pela misericórdia de Deus, e as lágrimas escorriam por suas faces, misturadas com o som de arrependimento. O peso do pecado estava prestes a ser aliviado. Porém, os escarnecedores, sentindo-se ameaçados pela declaração de Enoque e pela crescente convicção dos que se reuniam em adoração, tentaram incitar a confusão. "Não se deixe enganar!" gritou um deles, incrédulo. "Esses sinais são meras coincidências, nada mais." Mas a voz do céu ressoou mais forte e inconfundível, como um trovão que se choca com a terra, desferindo a certeza divina. "Aqueles que ignorarem meu chamado encontrarão sua perdição, mas quem se apegar à minha promessa receberá graça abundante." Foi nesse momento de tensão que as portas do céu pareciam se abrir ainda mais, revelando uma visão gloriosa de anjos prontos para agir. Enoque sentiu um tremor de compaixão pelos que ainda estavam perdidos e a urgência do trabalho a ser feito. "Levanta-te, povo de Nod, porque o tempo da oportunidade é curto. O Senhor se aproxima e a salvação que ele prometeu não tardará." As palavras de Enoque eram agora recheadas de um peso e poder que obrigavam aqueles ao redor a responder. E como se em resposta à sua exortação, uma sombra passou à frente do povo, desenhando uma quimera majestosa sobre as nuvens. "Que mensagem você trará ao mundo, Senhor?" Enoque clamou em seu coração. Estava nas mãos de Deus o desfecho, e ele compreendeu que a verdade que se escondia ainda se revelaria. Pequenos sinais de arrependimento e fé começaram a florescer no coração dos que o ouviam. A multidão ia se tornando um só corpo, e a luz da esperada redenção balançava entre eles como um farol. Porém, no horizonte, nuvens mais negras se acumulavam, carregando um aviso de que a luta estava apenas começando. A batalha entre a luz e a escuridão ainda seria travada, e enquanto Enoque olhava para os céus, um novo mistério se formava. "O que ainda deve ser revelado, Senhor? Qual será o desfecho dessa história?" E assim, enquanto o clamor da salvação ecoava em Nod, um novo capítulo aguardava para ser escrito, com promessas não cumpridas e planos divinos esperando para se concretizar. E enquanto Enoque se preparava para este novo revelamento, a certeza do Senhor já enchia seu coração. A multidão estava em um estado de fervor, seus corações palpitando com expectativa. Enoque, agora imbuído de poder celeste, percebeu a luta interna que se desenrolava nas almas diante dele. Era um momento sagrado, e o peso da responsabilidade se fixou sobre seus ombros. Ele sabia que as palavras que havia proferido eram apenas o início do que Deus planejava realizar. "Escutai novamente, povo de Nod", sua voz ecoou, forte e clara como um chamado de guerra. "Quando o Senhor diz que os últimos dias se aproximam, preparação é o que ele exige. A luz da verdade deve brilhar, e a escuridão deve se dissipar. Cada um de vocês é convocado a escolher o caminho que tomará, pois o tempo é curto, e as decisões feitas agora ressoarão pela eternidade." Os olhares que outrora eram de incredulidade agora estavam fixos em Enoque, como se despertados de um sono profundo. Aqueles que antes almejavam dúvida e descrença agora começavam a abrir seus corações, estendendo suas mãos para o céu, esperando por um toque do divino. Nesse instante, um clamor profundo irrompeu da multidão. Um homem, de aspecto cansado e lábios trêmulos, ergueu a voz: "Enoque, nós somos um povo perdido. Como podemos retornar ao Senhor? O que devemos fazer?" Sua voz estava cheia de angústia, tocando o trono da misericórdia. Enoque, tomado pela necessidade do povo, respondeu com firmeza: "Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Lançai fora os ídolos de vossas vidas e buscai ao Senhor de todo o coração. Ele é rico em misericórdia e pronto a perdoar todos os que se dirigirem a ele na verdade." Nesse momento, uma brisa suave varreu a multidão, como se o próprio Espírito Santo estivesse entre eles, levando embora as dúvidas e os fardos de culpa. Os rostos antes endurecidos começaram a se suavizar, lágrimas começaram a escorregar por faces que conheciam apenas a dureza do pecado. No auge desse despertar, os céus se tornaram ainda mais radiantes, e Enoque viu uma visão, uma grande escada que se estendia do céu à terra, cercada por anjos que desciam e subiam. O profeta,
com o coração acelerado, compreendeu que algo celestial estava prestes a acontecer. A palavra do Senhor não apenas se manifestava, mas estava prestes a se concretizar diante de seus olhos. Eu vejo. Enoque exclamou, sua voz quase um sussurro. A ponte da redenção está sendo estabelecida entre os homens e Deus. Aqueles que forem fiéis e ouvirem a convocação do Senhor, seu amor e misericórdia se derramará sobre eles como água viva. Enquanto proclamava essas verdades, uma nova onda de fé varreu a assembleia. As pessoas caíam de joelhos, clamando, pedindo por perdão, e se unindo em um clamor coletivo pela graça divina. Mas entre a multidão, os escarnecedores começaram a se agitar, formando um grupo à parte. Não vos enganeis, um deles bradou. Esses sussurros não são mais que ilusões. É uma farsa, uma estratégia para oprimir nossa liberdade. A tempestade se intensificou no céu, respondendo ao clima de conflito presente. Enoque sentiu a fúria da oposição e se voltou para aqueles que ainda não se rendiam. Muitas vezes, as promessas de Deus se cercam de resistência. Mas como está escrito em Salmos 46:1, Ele é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Oremos agora, e que a verdade prevaleça. Como se fosse um sinal, a luz que refletia da presença do Senhor aumentou. O céu se iluminou sob a glória do Criador, e Enoque viu uma imagem assombrosa. Muito em breve, a verdadeira luz da salvação seria oferecida ao mundo, e os corações que se abrirem pareciam estar prestes a experimentar uma transformação sem igual. Ó Senhor, que mais deve ser revelado? Enoque ponderou em silêncio. Que aventuras estão ao nosso alcance, e que obras se realizarão entre nós? As palavras que estavam por vir nas promessas divinas ecoavam como um trovão em seu espírito. Um novo plano estava em andamento, e a história da redenção humana estava prestes a abrir novas portas. O caminho da fé estava se traçando, e juntos, eles se preparavam para a batalha espiritual que estava se formando no horizonte. O que é que vós fareis quando o Filho do Homem se revelar? A pergunta de Enoque pairou no ar como uma brisa, enquanto o povo, agora em adoração, sabia que novos sinais e maravilhas do Senhor estavam prestes a ser manifestados em suas vidas. E assim, a expectativa crescia, eclipsando as trevas com a luz da promessa que vinha a seguir. Na alvorada de um novo dia, uma tensão sutil pairava sobre Nod. Enoque, consciente da responsabilidade e da urgência, retirou-se para um lugar solitário, buscando a face do Senhor ainda mais intensamente. As nuvens escuras que se acumulavam no horizonte não apenas denunciavam a fúria que se aproximava, mas também refletiam o estado dos corações do povo, balançando entre a fé e a incredulidade. Ó Deus, ele implorou, não me deixe sozinho nesta batalha. Deixa que a tua luz ilumine cada sombra, e que os corações endurecidos se quebrem diante do teu amor. Enquanto orava, uma visão começou a se formar diante dele. Uma árvore majestosa, de raízes profundas e tronco robusto, se erguia no centro de uma terra árida. Mas, ao olhar mais de perto, o profeta percebeu que as folhas da árvore estavam repletas de frutos saborosos, e aqueles que se aproximavam dela encontravam alívio e sustento. Essa árvore representava a esperança e a redenção que vinha do Senhor, uma mensagem clara sobre a necessidade de um retorno verdadeiro à comunhão com Deus. Subitamente, uma voz nítida ecoou em seu espírito: Enoque, a árvore que vês é um sinal do que estou prestes a realizar. O juízo se aproxima, mas com ele, a oportunidade de salvação. Preparai-vos, pois o meu espírito será derramado sobre aqueles que buscam em verdade. Devem discernir o que está por vir e se posicionar diante de mim. Fortalecido por essa revelação, Enoque regressou ao grupo de crentes. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ele levantou suas mãos, e as luzes do céu pareciam intensificar-se ao seu redor. Irmãos e irmãs, o Senhor nos mostrou que vem uma tempestade, mas também uma árvore frutífera de vida. Aqueles que se abrirem para ele, receberão a bênção e escaparão do juízo. Agora é o tempo para a decisão. As palavras do profeta ecoaram como um trovão, e os corações começaram a se mover. Entre a multidão, muitos procuravam o amparo de Deus, desejando se reconectar com o Criador. Akira, que anteriormente buscava a misericórdia sem saber como,
agora se postou diante de Enoque e exclamou: Profeta, eu quero me preparar. Que devo fazer para me refugiar sob essa árvore de vida? Volte-se para Deus com todo o seu ser, respondeu Enoque, e clame por perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Proclame a todos que o tempo é curto, e quem crer não será envergonhado. Nesse momento, a luz que emanava dos céus parecia mais potente que nunca. O povo de Nod, agora dividido, passava por uma transformação. Enquanto os que creram se uniam em oração, os incautos, liderados pelos escarnecedores, continuavam a zombar, tentando desacreditar a mensagem poderosa que estava sendo proclamada. Vede, homens tolos! Acaso vislumbram alguma salvação em palavras como essas? Gritou um dos escarnecedores, mas a fúria de Enoque estava agora acesa. A luz divina emanando dele parecia repelir as trevas. Retirai vossos olhos da incredulidade. A tempestade que se aproxima é o reflexo de vossas decisões. O Senhor não condena sem antes oferecer a oportunidade de vida. Com cada palavra, o poder de Deus se manifestava, e as reações entre o povo se tornaram palpáveis. Enquanto a verdade ressoava, alguns testemunhavam a luta interna de suas almas. O apelo de Enoque para a conversão e a transformação ecoava, e muitos se viam compelidos a buscar uma mudança. Nesse ínterim, um estrondo eclodiu nos céus. Nuvens escuras giravam, ameaçando a calmaria que antecedia a tempestade. Enoque percebeu que não era apenas a natureza que estava em jogo, havia uma palpável batalha espiritual se desenrolando, e o tempo de decisão estava se esgotando rapidamente. Ele se virou para os jovens que havia se unido a ele, Jabal e Caim, animando-os: é hora de proclamarmos a salvação. A esperança deve ser vista em cada coração desejoso de crer. Com a determinação fervorosa, os 3 profetas iniciaram uma nova coleta de voluntários entre o povo, encorajando as almas aflitas a se unirem na oração e na fé. Nós não estamos sozinhos. Clamaram todos juntos: o nosso Deus é poderoso e está conosco. Enquanto clamavam, as nuvens pareceram se afastar momentaneamente, revelando uma linda luz dourada que se infiltrava entre os burburinhos da multidão. O espírito de dúvida que outrora pesava sobre eles começou a ser substituído pela esperança. Esta é a hora. Um novo amanhecer está surgindo. O Senhor já preparou um caminho de salvação. Enoque exclamou. Suas palavras abriram espaços para que lançassem seus corações em adoração. Os repentinos raios de luz refletiram a verdade divina que emergia, e muitos, quebrantados, começaram a se apegar à promessa da redenção. O clamor começou a ecoar entre os que se precipitaram para o Senhor, a autoconfiança começava a ser seu pranto. Mas o líder dos escarnecedores, determinado a manter seu domínio, impôs-se novamente: vocês são tolos. Continuem com suas ilusões. Este Salvador que esperam é uma fábula. A raiva e a resistência ainda pulsavam naqueles que se amparavam nas trevas. Então, enquanto as vozes do povo ecoavam em arrependimento, Enoque pôs especialmente em foco para que se levantasse em zelo. Olhando diretamente para o oponente, ele denunciou: a luz do juiz se aproxima. Aqueles que persistem na incredulidade cairão nas garras do que se avizinha. Deixe que suas palavras sejam seu testemunho diante do Altíssimo. Você ainda terá uma chance. Então, escolha agora, a revolta ou a salvação. Enquanto o confrontamento se intensificava, uma nova espiral de luz permeava os céus, e com ela uma voz como de trombeta, ecoou desde as alturas: o Filho do Homem virá em glória, e a sua palavra jamais falhará. Enoque se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando, e o desfecho se aproximava como um selo da promessa divina. Enquanto os últimos eventos se desenrolavam, ficou claro que o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de formas que nenhum homem poderia prever. Que grande revelação estaria por vir diante dos desafios que todos enfrentavam. A jornada ainda não terminara, e a luz da redenção cintilava como uma esperança resplandecente, clamando por corações abertos e dispostos a seguir o chamado divino.